Meus queridos, três ações que podem estar aparentemente muito baratas. E por que será que elas estão tão baratas? Olhando aqui para alguns múltiplos de valuation, indicadores, dá até para dizer que estão praticamente a preço de banana. Mas se o mercado ele é razoavelmente eficiente, por que será que é possível encontrar ações aparentemente tão descontadas? Por que isso acontece? E será que basta analisar esses indicadores aqui para saber se determinada ação está realmente muito barata ou não e se tem potencial para ser um bom investimento, um excelente investimento? Só dessa forma? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje aqui, meus queridos. Se você já é de casa, já chega dando o seu like aqui no vídeo, que me motiva demais, ajuda o canal a crescer, chegar a mais pessoas. E se você é novo por aqui, pode ficar tranquilo, fica comigo até o final do vídeo e aí se você gostar do conteúdo, a gente tem um trato, você deixa o like e se inscreve, beleza? Eu já adianto que eu não tô aqui para falar mal de empresa nenhuma, beleza? De forma alguma, esse não é o objetivo aqui. Esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, não é uma recomendação de investimento de nenhuma ação aqui. A gente sabe que períodos de crise e incerteza podem causar danos bem graves nas empresas e dependendo da crise e da empresa, obviamente, muitas podem falir mesmo, quebrar ali, isso pode acontecer, mas esses períodos também podem gerar oportunidades de investimento. De fato, as oportunidades de se obter os maiores retornos ali nos investimentos na bolsa de valores envolvem correr os maiores riscos também. Então, quando uma empresa ela tem muito potencial de crescimento, por exemplo, ela está esticada ali com múltiplos altos, sendo negociadas a múltiplos acima da média, o maior risco é dela não conseguir entregar o crescimento que o mercado está esperando dela no médio e longo prazo. Um crescimento que lá na frente vai conseguir justificar o fato de essas ações estarem sendo negociadas por múltiplos maiores hoje, beleza? A incerteza com relação ao crescimento gera o risco, mas também existem empresas que não têm mais tanto potencial assim de crescimento, que não tem muito mais o que crescer e que por algum motivo estão sendo negociadas por múltiplos tão baixos que fazem as ações parecerem uma baita barganha. Isso acontece, né? O fato é que a máxima que a gente tem de que quanto maior o retorno esperado, maior é o risco, isso sempre vai prevalecer na bolsa de valores, meus queridos, e geralmente essas empresas aparentemente muito descontadas, muito baratas, né? Elas estão passando por algum período difícil no setor, na empresa, enfrentando dificuldades às vezes financeiras ou então vêm sendo impactadas negativamente de alguma forma. E aí esses fatores colocam em risco os resultados futuros dessa empresa, entendeu? É como se o mercado ele falasse o seguinte, ele enxergasse esses fatores que ameaçam o futuro da empresa. E aí, por conta disso, ele exige um retorno maior por causa desse risco maior para investir nessas empresas e as ações acabam sendo negociadas por múltiplos abaixo da média do setor, abaixo da média do mercado. O que eu quero dizer é que às vezes pode valer a pena pagar caro aparentemente em uma empresa muito boa e com um potencial de crescimento muito grande, mas também é verdade que nunca vai valer a pena pagar caro em uma empresa ruim, que está passando por dificuldades, em uma empresa que está enfrentando um período ali muito difícil, que põe em risco a sua capacidade de entregar bons resultados e um bom retorno para o acionista no médio e longo prazo. Não vale a pena pagar muito caro nesse tipo de empresa, mas será que vale a pena comprar ações de empresas que estão passando por um momento difícil, às vezes correndo o risco até de quebrar? Será que vale a pena comprar ações de empresas assim, se elas estiverem muito baratas? E como é que a gente faz para saber se elas estão baratas mesmo? Isso sempre vai ser uma decisão muito difícil para o investidor, beleza? Mas só ele pode tomar essa decisão. Essas três ações que eu trouxe aqui estão meio que nesse grupo que eu falei de empresas bem arriscadas, um pouco mais arriscadas, mas que aparentemente estão muito descontadas, baratas. O meu objetivo nesse vídeo não é falar mal dessas empresas, falar se é um bom investimento ou não, dizer se vale a pena ou se não vale. Eu só quero te mostrar que existem alguns pontos além do preço e de múltiplos ali que precisam ser analisados. A primeira ação da lista é a Mar3, Lojas Marisa. É uma empresa brasileira de moda, varejo de vestuário, atua na venda de roupas para público feminino. Está presente ali em todas as regiões do Brasil, provavelmente você conhece, possui centenas de lojas espalhadas por todo o país, e quando você observa o múltiplo de preço-lucro, o P sobre L da empresa é de menos 15,48. Então, desde a máxima em 2013, a ação já caiu quase 88%, indicadores de rentabilidade todos negativos, ela vem destruindo o valor nos últimos anos, de certa forma, o valor por ação vem caindo, o valor patrimonial por ação, VPA, tudo isso
pois ela vem sofrendo muito nos últimos anos. A empresa vem enfrentando muitas dificuldades, apresentando resultados bem ruins, prejuízo atrás de prejuízo ali, anos de prejuízo consecutivo. A pandemia castigou bastante a Marisa, a gente precisa falar, o setor de varejo e consumo. Eles foram muito afetados desde o início da pandemia e a recuperação ela não deve acontecer de forma tão rápida, beleza? Tanto que a empresa, inclusive, emitiu novas ações em 2021 para levantar capital, para conseguir se capitalizar, para ter fôlego financeiro. Esse aumento de capital, ele tem como finalidade justamente isso, sustentar o plano de investimentos da empresa. Se ela precisa de grana para investir e não está lucrando, ela precisa se capitalizar de alguma forma, né? Ou ela emite dívidas ou emite novas ações. A dívida da Marisa já não é muito confortável atualmente, o indicador de dívida líquida sobre EBITDA é de cerca de 13,71 vezes, um indicador que já vinha subindo e aumentou muito por conta do cenário atual que ela está enfrentando. O resultado operacional da empresa foi muito afetado recentemente pela pandemia, como eu falei, e essa expectativa de pressão inflacionária que a gente está enfrentando, Selic alta ao longo desse ano, isso tudo é ruim, né? Isso impacta diretamente o público-alvo das lojas da empresa e os custos da companhia também, já que as despesas financeiras aumentam com juros mais altos. Mas apesar disso, eles estão confiantes. O presidente do grupo, Marcelo Pimentel, disse que está confiante em teleconferência recente sobre os resultados de 2021. Diz que os investimentos devem ser principalmente focados ali para reformular as lojas da companhia. Recentemente eles lançaram 5 lojas com um novo modelo mais moderno, a gente pode falar, né? E ele também afirmou que o foco da companhia agora, que hoje tem mais presença em lojas de rua, é inaugurar mais lojas em shopping centers também, né? Onde os concorrentes deles têm mais participação, C&A, Riachuelo, Renner. Então é isso, né? Apesar dessa queda forte e de parecer mais barata que outras empresas do setor, a Marisa enfrenta muitos desafios de curto e médio prazo e ela precisa superar isso para voltar a gerar bons resultados. Existe a possibilidade de que um grande player do varejo possa comprar o controle da empresa, isso aí poderia destravar valor nas ações, sim, mas para quem acha que as ações da empresa estão de graça, né, que se trata de uma barganha só por conta disso, é bom começar a se ligar nos riscos também, né? Pode estar barata, sim, pode trazer muito retorno por esse preço, pode, não vou falar que não, mas os riscos também são grandes. E na sequência aqui as ações da Cielo 3. As ações da Cielo já chegaram a cair quase 94% desde as máximas, meus amigos. Nos últimos 12 meses, queda de quase 13% no preço das ações. O lucro da empresa vinha caindo muito ali ano após ano até 2020, voltou a subir em 2021, trazendo esperança para o futuro da companhia. Só esse ano as ações já subiram quase 50% desde a mínima, cerca de 60% de valorização já. E o grande problema da empresa foi a concorrência, meus queridos. Ela atuava em um setor altamente rentável, lucrativo, tinha um monopólio que foi perdido e com o fim desse monopólio, várias empresas entraram no mercado de olho justamente nas margens e na rentabilidade que a Cielo tinha, fazendo com que a empresa sofresse muito do ponto de vista financeiro. Uma das vantagens competitivas mais valiosas que uma empresa pode ter, que é justamente a falta de competição no seu setor, ela perdeu. E é óbvio que isso impactou, né? Desde então a Cielo está tentando se reinventar, vem tentando reduzir custos para recuperar as margens, está tentando melhorar a eficiência, investindo em tecnologia também, fazendo o que ela pode. Quem investe nela hoje acredita que com esse plano de ação ela vai conseguir melhorar os seus resultados, o que poderia, né, ocasionar ali uma valorização a médio prazo. A Cielo ela tem grandes desafios, existe risco sim. Quem investe na empresa hoje, como eu falei, provavelmente investe acreditando que o preço vai justificar a compra das ações futuramente, depois que o aumento da competição se estabilizar no setor, parar de aumentar, e confia também que a empresa vai conseguir manter um bom retorno, um bom resultado, boas margens, né, e boa rentabilidade no médio e longo prazo pelo preço que ela está hoje. Mesmo com a alta recente, eu não aconselho você especular, tá? Quem achar válido a tese pode até analisar, precisa estudar e analisar os prós e contras, como em qualquer outro investimento. E a terceira da lista, IRBR13, IRB Brasil, múltiplo, né, de preço-lucro negativo também, PVP de cerca de 1,2 ali, PVP abaixo do setor, mesmo falando de resseguros. As ações já acumulam uma queda de mais de 91% desde a máxima e a empresa vem realmente passando por
tempos muito difíceis, tá? Tá passando por uma tempestade que parece que não quer ter fim, não quer terminar. Desde que a Esquadra Investimentos publicou um relatório falando sobre a empresa a respeito de discrepâncias nos balanços do IRB Brasil lá no começo de 2020, não sei se você lembra, algumas fraudes foram descobertas ali, as ações caíram pra caramba, mais de 91%, os lucros desabaram. Claro, na verdade não tinha esse lucro, né? Era tudo fraude, a rentabilidade da empresa, né, tida como excepcional para esse setor, também desmoronou, a empresa não era tão rentável quanto parecia, né? Aquela empresa que os números e os resultados mostravam para o mercado, na verdade, não existia. E aí ela caiu pra caramba, as incertezas com relação ao futuro da empresa não são poucas hoje, é muita incerteza, mas apesar disso, o grande Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, acredita muito na recuperação da companhia, comprou muitas ações da empresa recentemente, ele acredita que a especulação pelo aluguel de ações ali está segurando os preços em queda, mas quando os resultados começarem ali a aparecer de forma positiva, é questão de tempo até as ações se recuperarem e a empresa passar a pagar bons dividendos. Mas nem todo mundo concorda com ele, tá? Boa parte do mercado é muito cética com relação a isso, com relação à recuperação do IRB Brasil, da empresa ali. Na verdade, a dúvida é se ela vai conseguir sair dessa situação e voltar a apresentar uma boa rentabilidade, de forma sustentável no médio e longo prazo. O próprio ex-presidente do grupo, que assumiu depois do escândalo, com o objetivo justamente de salvar a pátria ali na empresa, né, que hoje ele já não é mais presidente, inclusive, não está mais na presidência, ele chegou a afirmar que se as fraudes demorassem um pouco mais para serem descobertas, né, que a empresa ia quebrar de fato, que não ia mais dar tempo de salvar nada ali, o IRB ia quebrar. Então, para o presidente chegar a afirmar isso daqui, é porque realmente a situação não era pouco feia, a situação era grave. E toda empresa que quebra, meu amigo, vai até o último minuto dizendo que ainda dá para se recuperar. Eu não estou dizendo que a IRB vai quebrar, que o grupo vai quebrar, nada disso. Tem nada a ver aqui, na minha opinião, não tem nada a ver com isso. Mas se a diretoria atual enxergasse a possibilidade, eles não iriam estampar isso nos releases, se eles acreditassem que tem probabilidade de quebrar. Então hoje eles estão focados na recuperação, né, na redução da sinistralidade, que vem bem alta, o alto impacto da sinistralidade por causa de alguns contratos vem impactando muito os últimos resultados da empresa em 2021, é isso que vem acontecendo. O IRB informou que contratou uma consultoria especializada justamente para redefinir a estratégia da empresa. Estão redefinindo tudo ali, eles devem se concentrar no mercado local aqui no Brasil e na América Latina, aproveitando as principais vantagens competitivas que a empresa possui, segundo eles. A empresa ela vem se preocupando muito sobre quanto tempo que deve durar esses contratos, o dano desses contratos legados que a gente fala, né? Que são uns contratos muito problemáticos que ela possui ainda ali, fechados pela gestão anterior, antes de todas as fraudes serem descobertas. Então, os sinistros somaram 6 bilhões de reais em 2021, 46% concentrado nos segmentos de vida e rural e 75% dos sinistros foram referentes a contratos anteriores a 2020. Beleza, meus queridos amigos? Essa é a situação, por isso é bom ficar ligado ali quem pensa em investir nesse tipo de empresa, nesse tipo de ação, até mesmo nas ações, né, do IRB, e alocar boa parte do patrimônio. Para mim não faz sentido, principalmente para o pequeno investidor inexperiente. Pode ser risco demais para a carteira, risco da ruína, estou falando, tá? E além disso, o que acontece, né? Não está claro exatamente ali qual que vai ser o futuro da empresa, o quão rentáveis são esses contratos mais recentes, né, na gestão nova. E isso vai ser determinante para a gente ter uma ideia, conseguir ser possível estimar, né, o que vai ser a rentabilidade da empresa de forma sustentável no médio e longo prazo. E a gente precisa saber isso para saber qual que seria um preço mais justo ali para pagar na ação. Nenhuma ação fica barata demais à toa, meus queridos amigos. Tudo tem seus motivos, seus prós e contras. Então, vai de cada investidor analisar o real potencial de retorno de uma empresa, de uma determinada ação e as probabilidades desse retorno se concretizar e também decidir se encara ou não o risco que existe nessas empresas, determinadas ações muito mais arriscadas. Beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Fico por aqui, valeu, tamo junto.